Olá, damos início a mais uma edição do programa Na Mira com Fernando Veloso, aqui na TVC, na TV Correio da Manhã. E eu vou andar rápido, porque o nosso entrevistado de hoje vai ter muito assunto, a gente vai falar de muita coisa. Ele é inspetor de segurança do Legislativo Municipal, mas é muito mais do que isso. É especialista em segurança pública e corporativa. Ele já foi responsável pela segurança da segunda maior rede de fast food do Brasil, com mais de 300 pontos de venda no país. Coordenou 800 vigilantes e agentes de segurança que prestavam serviço a agências bancárias. Ele já foi também corregedor-geral da Secretaria de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro. É graduado em Gestão da Segurança pela Estácio de Sá, tem certificação internacional em segurança pela American Society Industry Security. Acho que saiu, mais ou menos. Lá em Virgínia, sede em Virgínia, nos Estados Unidos. Eu vou dar uma parada aqui para dizer o nome dele, porque o currículo é tão extenso, para vocês conhecerem logo, né, para você que acompanha a TVC. Eu estou falando do Vinícius Domingues Cavalcante. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. É um prazer, obrigado por você aceitar o nosso convite. Tá? E eu vou falar agora do teu currículo, porque eu não posso, né? Eu compilei aqui ao máximo. Olha, é elogio de amigo. Isso é elogio de amigo. Não, olha, o Vinícius, ele tem, só para a gente saber o quanto a gente vai poder te explorar aqui. O Vinícius, ele tem cursos na área de segurança de dignitários, telecomunicações policiais, técnicas de abordagem, tiro de combate, segurança hoteleira e turística, cursos vários de inteligência, aperfeiçoamento de supervisão de segurança patrimonial, análise de risco e segurança, técnicas de avaliação das condições de segurança física de instalações de qualquer natureza, ou seja, aqueles colapsos, né, de prédios e tal. Segurança em aviação civil, rastreamento de armas, munições e explosivos, esse feito lá pelo ATF, dos Estados Unidos, que é o Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. E além disso tudo e muito mais, porque eu só falei alguns aqui, é formado também, tem curso em terrorismo e contra-terrorismo, tanto na Holanda quanto em Israel. O Vinícius também participou de congressos, seminários, conferências nacionais e internacionais, falando de assuntos, né, seminários esses promovidos muitos pelo Ministério da Defesa, pela Escola Superior de Guerra, pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, Escola de Guerra Naval, Petrobras, ABIN, Senasp e tantos outros. Sobre segurança hemisférica, defesa nacional, segurança pública, turística e hoteleira, segurança empresarial e terrorismo, que é uma das especialidades dele, estudos estratégicos, geopolítica no século XXI, armas de fogo, inteligência, e em Londres ele participou do Congresso Internacional sobre Contra-Terrorismo. E não acabou ainda, ele também é instrutor convidado das polícias militar, civil, federal, do Fuzileiro Naval, da Senasp, em conjunto com a ONU, inclusive, ele dá aula de técnicas de abordagem, de cursos de arma, explosão, arma, explosivos e munição, até eu já estou me enrolando aqui de tanta coisa. Cursos de inteligência... Você era chefe de polícia. Eu era chefe de polícia na época. Cursos de inteligência e contra-inteligência de segurança pública, curso sobre atentados, segurança física de instalações, de comissários de estádios de futebol, certamente tem a ver com os grandes eventos que aconteceram no Brasil, segurança e proteção de dignitários. Ele é palestrante, já palestrou na Câmara dos Deputados, em diversas universidades, na Polícia Rodoviária Federal, na Marinha, na LAAD, que é uma feira importante de segurança pública e defesa, sobre grandes eventos, aí terrorismo, segurança empresarial, crime organizado, terrorismo, tráfico de drogas, e ainda é coordenador do MBA de Política e Estratégia Aeroespacial. Da FAB. Também não dá para ficar tanto tempo, né? Não tem cabeça que aguente isso tudo. Eu vou pedir para colocar aqui o link de diversos artigos e livros que você publicou, porque se eu continuar falando do teu currículo, a gente não vai poder te explorar e o que eu quero é explorar. Vinícius, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tem alguns assuntos que eu quero tratar contigo aqui. Vou deixar, eu costumo colocar aqui, Vinícius, normalmente é um assunto que eu não falo no início, eu só jogo aqui a provocação e deixo para falar no final. A gente vai falar sobre armas, a gente vai falar sobre segurança do cidadão, alternativas de política pública que não foram adotadas no Brasil, mas em outros estados têm sido adotadas, com o engajamento do cidadão, com a participação da sociedade. Vamos falar de CACs, né, de atiradores, dessa história dos CACs terem direito ao porte de arma. É um assunto polêmico. Vinícius é a pessoa ideal para a gente explorar o máximo sobre isso, para tirar dele. Vamos falar sobre um programa de segurança de vizinhança. Vou pedir para ele explicar isso para a gente, sobre operações psicológicas e o que mais der para falar sobre isso. Vinícius, agora a palavra é contigo. Primeiro, explica para a gente como é que o Vinícius
né? Da onde surgiu esse interesse, né? E você foi se aprofundar, foi estudar tanto sobre segurança pública e segurança corporativa? Bom, a gente costuma dizer que todo mundo tem seus heróis, né? E eu, na minha infância, era uma época completamente diferente dessa que a gente vive hoje. Era uma época em que a gente viveu aqui ações de terrorismo, de fundamentação política. A gente viveu... As coisas eram diferentes do que são hoje e de muito do que se conta acerca da história, né? E naquela época, meu pai, ele era militar, era fuzileiro naval e vivia enfronhado nessas ações de contra do que seria o contra-terror, né? De inteligência e de contra-terror. E eu via meu pai e meu tio, que esse era da Força Aérea, né? E que eram os meus ídolos. Então eu os via saindo todo dia de manhã para salvar o mundo e para promover o bem comum, etc. e tal. Então não era uma questão assim de exaltação da tortura, das coisas negativas, muito pelo contrário. Tá? Eles estavam ali para defender os cidadãos, para defender as pessoas, para combater o mal, né? Que é o mal que botava bomba, o mal que sequestrava, o mal que, sob a alegação que se quisesse fazer, mas era o mal que promovia essas ações adversas. Então eles eram os meus ídolos. E talvez ao longo do tempo a gente tenha tanto interesse ou tanta vontade de copiar os seus ídolos, copiar os seus... que eu acabei me interessando por muitas das coisas que eles faziam, o que eles liam, o que eles estudavam, e aí, em determinado momento, eu cheguei a isso. Né? Um dado interessante dentro dessa pergunta que você está fazendo, quando eu fui participar do meu primeiro curso de inteligência de segurança pública, com o Coronel Romeu na escola de inteligência, na época ele era o subsecretário, não tinha nem escola, ele era o subsecretário. Aquele que foi o que formou. Ele formou, ele, né? Ele trouxe os fundamentos da doutrina de inteligência. Ele trouxe tudo, né? Ele que escreveu a doutrina, tanto a doutrina fluminense quanto a doutrina federal é baseada em coisas que ele escreveu. Sim. Né? E se você olhar, não é muito diferente o texto de uma e de outra. Mas o Coronel Romeu, quando eu tinha preparado, um amigo me pediu para que preparasse uma estimativa sobre as perspectivas do emprego de lançadores de foguete pela criminalidade. E a gente sabe que a criminalidade tem acesso a armamentos que, graças a Deus, jamais usou. Né? O lançador de foguete, por exemplo... Aqueles lançadores de rojão, né? De vez por outra a gente vê isso aprendido em comunidade. Em condições de uso, Sim. Porque alguns são tubos vazios. Sim. Os AT-4 são tubos de fibra vazios, mas aquele metálico americano, o M72, que tem um foguete de 66 milímetros, aquele ali a gente tinha, hoje eu não estou mais acompanhando essa estatística, mas enquanto eu acompanhava até 2009, nós tínhamos aí um total de 12 lançadores de foguete M72 em condições de uso capturados aqui. E eu preparei uma estimativa, um estudo do que seria as possibilidades de emprego pela criminalidade e tal. E o Coronel Romeu quis me conhecer. E aí ele chegou e falou, como é que começou seu interesse? Eu falei, meu pai e meu tio, que eram os meus ídolos, eram cursados. Eles fizeram curso de inteligência? Eu falei, fizeram, sim, senhor. Fizeram na ESNI? Eu falei, não, senhor, no Exército, no CEP. Aí ele falou, eu sou do CEP de 69. Eu falei, não, o papai era do curso do General Ibiapina, eu acho que o papai era 67 ou 68. Como é que era o nome do seu pai? Eu falei, o senhor vai lembrar? Aí ele fechou aquelas telas, ele trabalhava com vários notebooks, né? Ele fechou as telas, abriu um programa Word Perfect, e tinha lá, começou a correr o nome, e ele falou, tá aqui, primeiro semestre de 68 e tal. Eu falei, quem é que tem no seu notebook a relação daqueles que cursaram antes dele? Né? Aí, ele, como homem de inteligência, sabe o valor que a informação tem, né? Olha aí, tá vendo? Que bom que você foi inspirado nesse sentido. Sim. Que bom que, quando a gente tem exemplos assim, que a família orienta a gente, né? Que a família orienta, e aí olha o caminho que você trilhou, mas vamos explorar esse caminho aí, Vinícius. Vamos começar, eu vou pedir para você
Fala pra gente o que consistiriam essas... Então, primeiro, antes disso, você falou sobre esses foguetes, eu vou pedir para colocar essas imagens para a gente ter ideia do que é, porque pode ter telespectador nosso aqui que não tem noção do que isso representa. Você falou aí, né, dos modelos, né, desses lançadores de rojão que são apreendidos em algumas favelas, em operações policiais. Eu vou pedir para subir essas imagens, tá? E aí a gente vai dar ideia das pessoas do que isso representa, para elas terem noção do que você falou. Mas vamos avançar, né? Porque a gente tem muito assunto e eu queria que você explicasse para a gente no que consiste essas operações psicológicas na atuação policial. Olha só, a gente tem uma ideia, aliás, mesmo a população que é um pouco alheia à nossa atividade de inteligência, ela tem uma ideia de que hoje virou lugar comum dizer que, tem que fazer segurança com inteligência, tem que fazer ação de polícia com inteligência. Mas olha só, tem alguns detalhes aí que são muito importantes. O primeiro que é aquela situação do jogo do Garrincha, né? Você combinou que as pessoas imaginam que uma operação policial feita com inteligência não vai ter baixa civil, não vai ter dano colateral. E a gente Se teve dano colateral é porque não teve inteligência. Né? Essa é o raciocínio uma máxima de senso comum que a gente vê muito difundido na mídia, inclusive, e acaba fazendo com que as pessoas repliquem isso e condenem ações que são ações que, muito meritórias das forças de segurança. Mas a gente costuma dizer o seguinte, não teve inteligência. Não. Mas inteligência é muito mais do que isso. Inteligência é uma maneira de agir, é uma maneira de auferir a informação que vai dar substrato para que a gente implemente a operação, planeje e implemente a operação, mas é mais do que isso. No caso das operações psicológicas, a operação psicológica tem a ver com ganhar a guerra sem combater. Operações psicológicas, no sentido estrito do termo, é fazer com que nós possamos influir nas vontades, no psicológico da população, no psicológico do criminoso e, às vezes, até no psicológico do nosso público interno, das próprias forças de segurança. Então, a ideia de operações psicológicas é aquilo que o Sun Tzu já falava, que é tentar ganhar a guerra sem combater. Então, nas operações psicológicas, a gente vai buscar angariar o apoio da população civil, da população, das comunidades, da cidade, né, do público que normalmente julga até as forças de segurança de forma muito negativa e de forma draconiana. E a gente vai procurar também queimar o filme dos criminosos. Porque, olha só, hoje o criminoso, lamentavelmente, por força da mídia, por força de uma contracultura, né? E por força de algumas ações que eles levam a cabo no sentido de subvencionar droga para um monte de gente que não admite que usa droga, mas que usa e acaba advogando em causa própria. Né? Brincadeira. Causa própria. Então, muito... Mas, Vinícius, o próprio criminoso, você está falando aí pode ter alguém que está te ouvindo e está pensando assim, ele deve estar falando daquela história do helicóptero que passa jogando aqueles folhetinhos, cartilhas e tal. É isso sim, mas é mais do que isso. Muito mais do que isso. Veja uma coisa, a gente tem, na Subsecretaria de Inteligência, a gente tinha gravações lá em que a criminalidade dizia assim, dá na bola da velha para botar na conta dos porcos, ou seja, atira na cabeça daquela senhora para botar na conta dos policiais. Uhum. Isso que eles fazem é uma operação de inteligência adversa, uma operação de inteligência dos criminosos. É uma operação psicológica, né? Sim. Eu estou lembrando de casos aqui, você tinha dado uma olhada nisso, inclusive tem um artigo teu que eu vou pedir para subir o link agora, que você escreveu no site da segurança. Eu vou colocar aqui para quem tiver interesse de conhecer melhor isso. Eu percebi o seguinte, isso já é comum, né? Normalmente é utilizado pelas forças militares. Sim. Parece que foi utilizado no Vietnã,
foi utilizado na Segunda Guerra. Praticamente todas as guerras, Fernando, e utilizado também em situações que não são de guerra propriamente. Veja que os quadrinhos nos Estados Unidos, os quadrinhos do Super-Homem, né? Mas o Super-Homem foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, nas histórias vencendo os nazistas e vencendo os japoneses. Sim, mas eles utilizaram isso nos anos 60, havia uma novela radiofônica, naquela época o rádio era muito comum, e eles utilizaram uma novela radiofônica do Super-Homem para queimar a Ku Klux Klan, sim. Que fazia todo um proselitismo de racismo contra a comunidade negra e comunidade judaica. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram a novela radiofônica para caracterizar a Klan como um grupo extremista, um grupo negativo. E aí vai fazendo a cabeça das pessoas que estão naquilo ali. Exatamente. Né? E nós não fazemos isso. Nós permitimos que o tráfico... Ou a gente faz o contrário, né? Não, nós glamorizamos. Na realidade, a gente vive ao contrário. O criminoso ele é glamorizado, o policial é demonizado, né? E às vezes as pessoas que até não têm experiências ruins com a polícia, por acaso, não chegaram a ter experiências ruins, mas elas têm preliminarmente uma leitura negativa por conta e se prendem, dessa operação psicológica que é feita... Operação psicológica diversa. Adversa. E se prendem a experiências que não são dela. Sim. Tá? E que muitas das vezes foram, vamos dizer assim, hipertrofiadas ou hiperdivulgadas ou hipervalorizadas por canais que são tremendamente suspeitos. Você sabe o que eu achei interessante ouvir? O exemplo que eu ia falar do Vietnã, né? O americano, ele tomou bomba lá, né? Sim. Sofreu lá a beça. Mas você sabe que eu li, né, rapidinho, vindo para cá, que eles chegaram a utilizar com os aliados deles, que eram os sul-vietnamitas, eles gravavam áudios com vozes assim tenebrosas, e esses áudios eram reproduzidos até pelas aeronaves, ou eles encontravam formas de reproduzir, porque há uma tradição lá de que as pessoas, se elas não forem enterradas no lugar onde elas nasceram, as almas ficam penadas, ficam voando ali. Uhum. Então o americano foi lá com o sul-vietnamita lá, ele gravava aqueles áudios e ele reproduzia aquilo como uma forma de perturbar a cabeça daquele oponente para fazer com que ele, de alguma forma, se incitasse a ele se render. E o público interno, ele fazia aquilo para que o Vietcong não encontrasse apoio no público interno. Exatamente. E a gente tem muitas situações. Você vai... Não sei se as pessoas que nos assistem vão ter esse tipo de referência, talvez alguns mais velhos, mas quando que não é o meu caso. Não, e também não é o meu, né? E também não é o meu. Mas na Guerra da Argélia, na independência da Argélia, nos anos 60, foi famoso até por um filme chamado Batalha de Argel, que mostra como os paraquedistas franceses, utilizando de inteligência, mas também utilizando de tortura e de meios muito duros, conseguiram reverter a questão do sucesso da guerrilha argelina contra a ocupação francesa na Argélia. Então, a gente hoje, a criminalidade, uma coisa que você sentiu na pele, eu sei que você sabe, quantas vezes eu vi você falando isso na TV, né? Nós estamos vivendo hoje o enfrentamento de uma criminalidade que utiliza muito do modus operandi guerrilheiro e terrorista. E nós estamos tentando vencer essa batalha, esse enfrentamento, utilizando apenas as táticas convencionais de policiamento comunitário, base fixa... De investigação, de prisão... Cara, isso está errado. Exatamente. Nós nunca vamos conseguir sobrepujar esses elementos que utilizam essas táticas não convencionais com o nosso arcabouço jurídico clássico, que você domina isso. E olha, a gente, em 2014, o Exército Brasileiro ele tem um batalhão de operações, uma unidade de operações psicológicas que parece que foi criado no Rio, depois foi transferido para o Noroeste, para Goiânia. Para Goiânia.
né? E ele chegou a atuar, chegou a utilizar esse tipo. Eu fico imaginando aqui, que parece que a gente está falando de uma coisa assim, vamos hipnotizar os nossos... Não, não é nada disso. Mas o fato é que é uma estratégia que não pode ser desprezada se nós vivemos uma guerra contínua aqui, porque não é uma guerra que ela começa e termina, ela está aqui, ela está presente no Rio de Janeiro há décadas. E nós estamos vivendo hoje um enfrentamento onde a criminalidade, a mídia que glamoriza a situação do bandido, tá, e que ensina tática para os criminosos mais desatentos no âmbito da novela das 8, isso é um absurdo, mas acontece. Tá? A gente não está fazendo todos os deveres de casa que poderíamos fazer. A ideia, por exemplo, é a seguinte: quando eu disse que a gente tem a gravação de que dá na bola da velha para botar na conta dos porcos, tá? Alguém já viu isso? Nós não falamos isso para as pessoas. Nós não mostramos para as pessoas aquele dado de inteligência com o qual nós trabalhamos no nosso processo investigativo e que tem a gravação em que o criminoso fala: não, a gente faz e depois incita a população, a gente obriga as pessoas a irem para a rua. Então, quando a gente fala de operações psicológicas, a gente precisa pensar em queimar o filme dos criminosos. Existia um pensador, o que era o Gregório Rivas, que era um grego que atuou contra a ocupação britânica no Chipre, nos anos 50, início dos anos 60. Ele era um militar grego com experiência de guerra e que estabeleceu inúmeras normas, premissas para funcionamento, para operação de insurgências, né? E ele costumava dizer o seguinte, que o guerrilheiro no campo é como o peixe no mar. Então vieram alguns pensadores de contra-insurgência britânicos e disseram: então nós vamos tornar o mar tão salobro, tão quente ou tão frio, de forma a negar a liberdade do peixe. Então, olha só, a gente não coloca a fotografia do criminoso, a gente não exibe a fotografia do criminoso como às vezes a gente exibe a fotografia dos policiais em operação. E se a gente for fazer assim, a gente está falando de guerra, pode ter alguém que está assim, mas vocês estão falando de coisas diferentes, está citando exemplos de época, mas nós temos algumas semelhanças aqui, por exemplo. O Rio de Janeiro, né, nós já passamos por um processo na época das UPPs e tal, porque a criminalidade violenta aqui, que é o que nos aflige mais, porque o que mais aflige o cidadão brasileiro, eu acho que mais do que a criminalidade é a violência que resulta dessa criminalidade. Porque a gente vai em outras grandes capitais, você vai a Madrid, né, Nova York, você vai em qualquer lugar do mundo, você é furtado, tem crime lá. Só que não tem a violência, você não vai ser abordado com um fuzil lá para roubar o seu carro. Então há semelhanças, por exemplo. Essa dominação de território, ele se assemelha, de certa maneira, a uma guerra tradicional, porque é o que o país faz lá. Ele vai lá e tira o domínio daquele território, daquela nação, né? Então aqui nós temos áreas que são dominadas, né, por narcotraficantes, né, por guerrilheiros, inclusive. Lá ele impõe a lei dele. Ele impõe a lei dele. E a gente, né, então eu queria muito explorar essa tua fala contra essa história, porque eu vejo que você escreve sobre isso há muito tempo. Há muito tempo que você sustenta isso, eu acho que é algo que está passando. A gente, vez por outra, pode até usar alguma coisa nesse sentido, mas nós desprezamos solenemente essa estratégia. Operações psicológicas para queimar o filme da criminalidade tem que ser um objetivo permanente. Permanente. E é contínuo, né? E aqui a gente não está falando de mascarar a verdade, nem de manipular a verdade. Não é nada disso. É fazer a leitura que interessa à turma do bem. Sim, porque exatamente. A turma do mal está lá. Ela está lá, ela está presente lá, está fazendo lá o tráfico, a milícia, extorquindo, enfim, eles estão roubando carga. Então tem que ter uma ação, para beneficiar a ação que nós, como Estado, precisamos fazer para... E eles têm aquela área como, dentro da teoria de guerra revolucionária, dentro daquela teoria clássica que norteia o estabelecimento das guerrilhas, etc., eles têm aquela área como uma área dominada.
Ah, pô, mas espera aí, o traficante virtualmente analfabeto ou funcionalmente analfabeto não está pensando em termos clássicos, doutrinários, militares. Não, ele pode fazer até intuitivamente. Mas intuitivamente ele está queimando o filme das forças de segurança e está tornando a atividade de enfrentamento muito mais dura, muito mais problemática e muito mais difícil para as forças de segurança. Então a gente tem que inverter isso. Isso aí. Então, olha, você que acompanha a TVC, a TV Correio da Manhã, está ouvindo aqui o Vinícius falando sobre operações psicológicas. Coloquei o link de artigos que ele já escreveu sobre isso. E aí você, quando assistiu o noticiário lá, né, que vê aquela leitura preliminar, quer dizer, tem alguém que já diz que o tiro saiu da arma do policial. Tem pessoas que têm a capacidade para enxergar, dizer que viram a bala sair da arma do policial. E aqui a gente não está fazendo, eu nunca fiz, não vou fazer agora, você sabe disso, né? Durante 2 anos eu fiquei comentando, então não faço defesa de nada. A gente discute, a gente pondera, a gente analisa fatos. E é muito difícil alguém dizer de onde é que saiu aquela bala. Né? Então, quando você assistir, né, esse tipo de leitura, de narrativa, você já está vendo ali intuitivamente que aquilo faz parte de uma guerra psicológica contra a turma do bem, contra as forças do bem. Eu fui gerente de uma empresa de segurança, como você falou aí, tinha mais de 800 vigilantes. A gente tinha Banco do Brasil, tinha o Benji predominantemente, depois passou a ter uma partezinha do Itaú, mas a gente tinha infiltração da criminalidade dentro da empresa de segurança para tentar roubar banco. E a gente tinha isso. Eles fazem isso, né? No setor. Você também estudou muito a segurança no setor hoteleiro, no setor turístico. Você sabe que eles fazem isso para clonar cartão, eles vão lá aliciar o funcionário da hotelaria, né? E aí a gente tem uma situação. O criminoso, ele não é um criminoso de tempo integral. Ele tem uma fachada legal, ele tem a carteira de trabalho preenchida. Então, olha só, o meu filho tomou um tiro, morreu. Pô, olha só, isso tem de ser investigado. A gente não isenta preemptoriamente as forças de segurança, mas a gente tem que levar em consideração, primeiro, que nós estamos vivendo num local que é completamente atípico, de como você bem falou, de todas as outras capitais do mundo. Sim. Vinícius, vai. Vamos mandar que a gente vai deixar um pouquinho sempre, fica sempre com um gostinho de quero mais, a gente podia falar mais sobre isso, já fica aqui a provocação, amanhã você está com isso na cabeça, operação psicológica, então já sabe o que quer dizer isso, já sabe a leitura que você pode fazer, a leitura diferenciada sobre a narrativa que é feita de fatos que acontecem. Como o Vinícius muito bem disse, ninguém está dizendo aqui que a gente deve antecipadamente isentar os agentes policiais ou isentar os agentes do poder público de qualquer tipo de responsabilidade que eles tenham. Tem que responder pelo que fizeram. Agora, a gente também não pode, de antemão, considerar que eles não tenham, ou furtar-lhes a segurança jurídica que eles têm que ser. Se eles operaram dentro das regras de engajamento, se eles fizeram o que tinham que fazer, né, e travam uma verdadeira guerra, e uma guerra extremamente desfavorável para as forças de segurança, porque operam num terreno em que eles não conhecem, né, não tem esse apoio dessa guerra psicológica aí que ajudaria em muito, num terreno, em vários onde aspectos. O cidadão está sendo coagido. Onde o cidadão poderia influenciar e muito a ação da polícia, contribuir em muito a ação da polícia se fosse motivado a fazer isso. Então essa responsabilidade, eu reputo, Vinícius, que não é do cidadão, essa responsabilidade é dos meios de comunicação, essa responsabilidade é nossa, né? Você que conhece, dos gestores, e a gente incitar isso. Então tá dito aí, operação psicológica, mas quero falar com você de outro, quero mudar de assunto. Antes da gente falar sobre os CAC, que eu deixo para o final, quero falar sobre arma, que é uma questão polêmica, eu quero te provocar muito nesse assunto. Mas antes eu quero que você explique para a gente o que consiste esse programa de segurança de vizinhança. O que é aquele cara que fica com apitinho, escrito apoio nas costas? Não. Olha só, o programa de segurança de vizinhança foi desenvolvido por nós na ABSEG. Eu sou diretor de uma associação de profissionais de segurança que congrega profissionais de segurança do Brasil inteiro. Eu disse que eu tinha pulado coisa do teu currículo. Não, por favor. É isso aí. Por favor. Não. E a ABSEG, a gente tem tanto uma atuação na esfera pública quanto na esfera privada, e sobretudo na esfera privada. E uma das coisas que a gente percebeu é o seguinte,
que a gente tem um Estado que distribui camisinha por um programa contraceptivo, né? Que distribui... Para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Que distribui remédios em outras situações, né? Mas que, em casos extremos, já chegou a distribuir seringas... Para usuários de droga. Para evitar uma contaminação. Então, a gente tem esse Estado que faz isso tudo, é o mesmo Estado que não é capaz de proteger seus cidadãos de uma sanha de violência que é visível, que está acontecendo em todas as instâncias, em todas as unidades da federação. Então, uma das nossas ideias foi a ideia de estabelecer um programa de segurança de vizinhança para capacitar as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que são idosos, aposentados, que são mulheres e jovens, que não se precaveem, tá? Que não se ligam, né, em nada de segurança. Fazer um programa em que a gente pudesse instruir essas pessoas para tornar essas pessoas alvos menos fáceis. Menos vulneráveis. Menos vulneráveis. A ideia aquela história do tripé. Endurecer os alvos. Do crime, né? Para que o crime aconteça, você tem que ter alguém disposto a cometer o crime, o criminoso. Esse a gente não incide em cima dele. Esse tá lá, não tem jeito. Isso aí são políticas macro que vão influenciar para essa pessoa deixar de tomar essa decisão ou não. A gente tem que ter a vítima, né? E tem que ter oportunidade. Porque se a oportunidade não surgir, e esse criminoso, o criminoso nunca procura a vítima mais difícil. Sim. Ele vai sempre na vítima mais fácil. Você está dizendo aqui, estou tentando traduzir aqui algumas palavras para facilitar o entendimento. É alguma coisa que pressupõe o engajamento da sociedade, né? Aí a gente já vai começar a discutir com uma máxima que impera aí, que as pessoas dizem assim, não, é a obrigação do Estado me dar a segurança. O Estado não me deu segurança. Sim, é a obrigação do Estado, mas está lá no artigo 144 da Constituição Federal, né? Segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos nós. Então, essa coisa de dizer que isso é problema... E a gente já viu essa fala até a nível de ente federativo. O governo federal, sim. Isso aí é problema do... Isso, infelizmente, está superado. Então, esse programa de segurança de vizinhança, ele pressupõe o engajamento do cidadão através de uma qualificação, sim, em que ele receberia orientações através de palestras, enfim, esse movimento, né, aconteceria para que ele se colocasse numa situação menos vulnerável em uma série de situações. Aí eu vou aproveitar, vou fazer esse gancho aqui. Você tem eu vi que você tem publicado na tua rede social uma matéria que você fez que fala sobre orientações, o que as pessoas devem fazer quando estão caminhando, quando estão dirigindo, inclusive, no estacionamento. A gente escreveu isso para servir de base para a cartilha que nós queríamos. Porque a cartilha tem que ser ilustrada. Eu já roubei isso do teu site, estou pedindo para puxar aqui agora, vai subir, tá? Parte disso aí eu já roubei do teu site. Vai ser muito legal, disponham. Tá, então assim, você cita o modelo britânico também, né? Que ele seria... Explica para a gente como é que funciona o modelo britânico. Olha que se assemelha a esse programa de segurança de vizinhança. Veja só uma coisa, na Grã-Bretanha toda, tá? Na Grã-Bretanha toda, você tem menos gente morrendo em função do terrorismo clássico, do terrorismo islâmico, do terrorismo do antigo exército republicano irlandês, enfim. Você tem menos gente que morreu por conta do terrorismo do que aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, por força das ações da criminalidade. Então, lá, a todo tempo, as pessoas concitam a participação do cidadão, chamam o cidadão para participar. Se você vê alguma coisa, se você ouvir alguma coisa, se você suspeitar de alguma coisa, fale conosco. Isso aí. Estou subindo várias lâminas que você postou quanto a isso, que são esses sinais que o governo britânico coloca, incitando as pessoas a fazerem a... Sim, aliás, você pode buscar isso no PowerPoint e colocar para as pessoas, vai ser uma coisa bem legal. Já está feito, amigo. A gente está falando aqui agora, isso já está subindo aí, já está fazendo isso, para as pessoas verem o que você está falando aí, como funciona em Londres. A gente aqui no Brasil perde muito mais gente, mas as pessoas ainda têm aquela ideia de, não, segurança é com a polícia.
Segurança é com guarda, com vigilante privado. Eu quero até falar de guarda. Eu quero até falar de guarda, mas antes disso, é isso ou então você tem aquele político. E aí vamos criticar o político aqui também, né? Bom. Aí você tem aquele cara que vem ao salvador da pátria e diz, não deixa que eu vou resolver tudo. É tudo, eu vou resolver tudo. Eu vou tomar a medida X ou eu vou aumentar a pena Y, né? E aí a gente tem essa onda de conveniência política que acaba não avançando no sentido de chamar o cidadão a participar da segurança, que eu acho que esse é o ponto importante que eu queria explorar contigo, Vinícius. O eixo central de um programa como esse, que é aplicado em Londres, que você escreve sobre isso, fala sobre isso há tanto tempo, é a participação do cidadão. A gente aqui no Brasil, a gente tem essa mania de achar, né, que é o Estado, que é o poder público, que é o governo que tem que me dar a segurança. Até porque, e aí eu espero que as pessoas não me crucifiquem por isso, mas eu estou falando da experiência de um servidor público da área de segurança pública que tem mais de 36 anos de serviço. Nós temos aqui no Brasil aquela situação do privilégio inconfessável. Então, olha só, só eu tenho a arma e só eu coloco a minha arma ou a arma que o Estado me autorizou a usar a serviço da segurança do cidadão suplementarmente. E isso é que... Depois, vamos falar sobre a arma. Você vai falar sobre isso. Eu quero, antes da gente mudar esse assunto, eu quero que você fale para mim de guarda. Você falou guarda? E aí eu lembrei, porque a gente considerando a atividade que as polícias já desempenham, polícia militar, polícia civil, nos estados principalmente, essa conscientização, né, para que as pessoas se tornem menos vulneráveis, para que aconteça menos a oportunidade, né, e elas sejam potencialmente menos vítimas de crime. A gente precisa ensinar segurança para elas. Isso, um canal importante não seria, dentro do contexto de segurança pública, a gente elevar as guardas municipais nesse contexto? Olha só, eu particularmente acredito que as guardas municipais são polícias metropolitanas por excelência. Agora, elas devem ser de verdade. Lamentavelmente, as coisas no Brasil nascem erradas ou nascem por caminhos tortuosos. E nascem por caminhos tortuosos, às vezes, para atender a esses privilégios inconfessáveis, aos interesses. Olha só, é assim, mas quem manda sou eu. É assim, mas a instituição é essa, mas a outra instituição... E a gente vê isso, eu vejo isso, isso praticamente toda hora e a todo momento, embora ninguém vá defender essas posturas publicamente. Claro. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo dos americanos. Lá você tem uma variedade enorme de forças de segurança. Então você tem a polícia do condado, a polícia do estado, a polícia da universidade, a polícia da NASA. Sim. Se houver uma ocorrência de segurança envolvendo o refém numa instalação nuclear ou numa instalação química grande em que você tenha uma força policial própria, você vai ter a intervenção lá do FBI, da equipe de resgate de reféns do FBI, né? Mas eles vão trabalhar em íntima ligação com o pessoal daquela área, com o pessoal que conhece daquilo ali, com a polícia local, a polícia da NASA, a polícia... Entendeu? Não, mas crime federal? Sim, mas olha só, se você fizer o disparo aqui e fizer errado, talvez aquele cheirinho de maçã verde seja a última coisa que a gente vai sentir depois do vazamento químico ou antes da explosão. Sim, então, sim. Olha só, precisa... Eu acho muito importante e muito interessante o conceito de que polícia quanto mais melhor, e cada um no seu quadrado. Isso aí. Porque eu falei da Guarda Municipal, Vinícius, quero te explorar, você está na prefeitura, você é agente de segurança legislativo, né, do Legislativo Municipal, então você conhece, você já foi corregedor, a Guarda Municipal. Deu aula para eles e vai dar de novo, você está sempre sendo chamado, porque eu acho que as guardas municipais, elas buscam uma identidade hoje. Né? Então elas, infelizmente, muitas tentam espelhar o que é a polícia militar, porque eu acho que é um grande equívoco, que na realidade elas têm um potencial muito próprio delas, porque a polícia militar ela já está abraçada por um enfrentamento que é dela, porque ela tem a força, ela tem a capilaridade, o policial militar é forjado para isso, e as guardas municipais não. Então há uma grande demanda. Nem precisam. E nem precisam.
Então tem uma grande demanda que deixa de ser atendida da sociedade nos pequenos crimes, nas contravenções, por exemplo. Instâncias de intervenção. Exatamente, e a guarda, e ninguém atende. Porque grande parte das demandas que afligem o cidadão, hoje a gente fala de organizações criminosas, de quadrilhas, de milícias, mas se você for ver, grande parte da sociedade está incomodada com o pequeno furto, está incomodada com o golpe que ele levou na internet, está incomodada com a discussão com o vizinho, e ele não consegue ser atendido por nenhuma das outras polícias porque elas estão tomadas de serviço. Quando eu estava na Secretaria de Ordem Pública, uma estatística que a gente teve a oportunidade de analisar minuciosamente, o que mais detém, o que mais gasta tempo das viaturas policiais, da PM em serviço, é perturbação da ordem, perturbação do sossego. É isso aí. E a gente avançou, um policial lá preparado para enfrentar um combate. A gente avançou numa lei em que você precisava ter um guarda com decibelímetro. Mas vamos avançar, porque o meu papel aqui é muito chato. O meu papel é muito chato, porque senão depois as pessoas vão ficar me cobrando que a gente não entrou no outro assunto. Nós precisamos enxergar as guardas como polícias metropolitanas. Exatamente. Tem bandido para todo mundo. É isso aí. Tem bandido para todas as instâncias. Isso aí. E é terrível você colocar, por exemplo, em órgãos que têm segurança orgânica e você tem responsabilidades de segurança, mas não tem arma de fogo, não tem colete. E guarda municipal não é vigilante. Não. Guarda municipal é polícia municipal. Exato. Deixa eu falar uma coisa só antes da gente mudar desse assunto do programa de segurança de vizinhança, que eu vou deixar a provocação aqui, já deixamos o link para quem quiser consultar e conhecer melhor esse assunto. Só uma última provocação. A gente está falando dessas questões da capacitação do cidadão, do engajamento dele, para ele participar mais. E no Rio nós temos o Instituto de Segurança Pública, que é o gestor das reuniões do Conselho Comunitário. Então, esse ambiente dos conselhos comunitários, em que é aberto, né? Você tem membros natos lá, que são os comandantes dos batalhões, os delegados da área e outros agentes públicos, mas ele é aberto à sociedade. Então, é uma boa oportunidade para quem nos assistir aqui, que tem interesse, ir lá e cobrar o comandante lá, o delegado, e participa da reunião do Conselho Comunitário. Mas eu preciso avançar, Vinícius. Tá bom. Eu sabia que ia ser difícil contigo, eu não ia dar vida fácil para você, mas a minha também não ia ser nada fácil, eu sabia que ia ter que correr. Daqui a pouco eu olho o reloginho ali, ele está avançando. Vamos falar sobre um assunto que é polêmico, vamos falar sobre essa história dos CACs, vamos falar sobre esse negócio de dar porte de arma para eles. O que você pensa disso? Eu já antecipo aqui que 2 estados, foi Rondônia e Distrito Federal, já regulamentaram isso. Porte, para quem não é do meio jurídico ou do meio policial, é para aquele colecionador, atirador ou caçador, para que ele possa portar a arma, sair com a arma em condições de pronto emprego, e não só utilizá-la no estande de tiro. Então essa questão que está em discussão aqui é polêmica, tem muita gente que é contra isso, por alguns motivos, eu vou te provocar com essa fundamentação, e os CACs, eles argumentam, né, um dos argumentos foi de que eles precisavam ter segurança para transportar o seu armamento de competição, de esporte, mas eu acho que esse argumento é pouco, até tem muito mais argumento do que isso. Eu queria te provocar quanto a isso. Então, esses 2 estados já regulamentaram. Fala para a gente um pouco dessa história de porte de arma para CAC. Olha só, a nossa legislação de armas, ela foi criada de uma forma, ou ela veio sendo implementada de uma forma muito viciada. E eu vou te dar um exemplo simples. O inspetor de segurança no Poder Legislativo fez cursos, o pessoal mais antigo teve a oportunidade de participar de cursos de 60 horas no Batalhão de Operações Especiais da PM, como eu participei em 92, e assim como eu, muitos outros, houve diversos cursos, estágios, e a gente faz treinamentos. O elemento tem a responsabilidade de guarnecer a Casa Legislativa e o seu entorno, está escrito na letra da lei, mas ele não tem um colete balístico e ele não tem uma arma de fogo. Aí ele trabalha com a sua arma de fogo, ele leva a sua arma de fogo para repartição, porque o problema que ele arranja, que ele pode arrumar no exercício do poder de polícia no âmbito interno dentro da Casa Legislativa, acompanha ele do lado de fora. Isso até em decisão judicial de absolvição por porte ilegal. A gente tem a absolvição
por inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, o julgador percebeu que não tinha outra alternativa que não a de transgredir a lei. Mas ainda assim, a gente não confere, não usa ou não autoriza tacitamente o armamento para aquele grupo. Acho que você está querendo dizer o seguinte, que há uma coisa assim, né? Menos arma. Não, o preconceito, tudo menos arma. Tudo menos arma. E aí eu já vou começar te fazendo uma provocação. A gente falou do CAC, quero te ouvir quanto a essa coisa de porte para o CAC. Né? O Rio, esse projeto ele tramita aí desde abril de 2019. Mas eu já vou embalar uma outra questão para a gente já ir polemizando aqui, aumentando essa polêmica. Qual é a tua opinião sobre armar ou não armar o cidadão? Se armar, como armar? Olha só. Então, estamos falando de CAC, estamos falando, já estamos entrando em cidadão comum olha só, também. Eu acredito, eu venho de uma família em que meu pai levava eventualmente uma arma automática que ele acautelava, ou seja, uma submetralhadora, ele levava para casa. Porque o trabalho dele... paramilitar. Sim, e o trabalho dele, a função de segurança interna, o trabalho que ele exercia, eventualmente demandava que ele tivesse... A arma de porte, a pistola dele não saía da cintura, né? Como um backup, o revólver que ia na perna. Mas, às vezes, ele levava a submetralhadora para casa. E naquilo não tinha ameaça para nós. Eu briguei no colégio quantas e quantas vezes, algumas vezes bati, outras vezes apanhei, e não peguei a arma do meu pai para levar para a escola para matar o coleguinha. Então, olha só, eu sempre tive uma visão de que a arma é um instrumento. A arma é um instrumento, e que se pode matar com um lápis desse, se pode matar com um espeto de cabelo, se pode matar com uma gilete. Então, olha só, o problema não são as armas, mas na mão de quem elas estão. E como é que a gente define para a mão de quem elas vão? Hoje, a gente tem uma situação de que durante muito tempo, só aqueles que não respeitavam as leis tinham arma. A gente teve o Estatuto do Desarmamento, em 2007, salvo engano. Que era uma fraude, que era uma falácia, que infletiu contra as armas das pessoas de bem e que, por força daquela lei errada, ainda hoje você tem 80% das pessoas que recadastraram suas armas não recadastraram, não recadastraram de novo. Aquele prazo foi sendo ampliado por várias vezes. Não recadastraram de novo. E bandido nenhum devolveu a arma ali, né? Não, e você veja o seguinte, hoje, muitas das pessoas que recadastraram, como elas tinham que pagar uma taxa absurda pelo aquele instrumento de defesa do qual eles já tinham a posse pacífica, e olha só, quem não tem dinheiro na cueca, quem não roubava, quem não tinha dinheiro não contabilizado, quem não estava metido numa falcatrua, né, ou numa maracutaia governamental, quaisquer dessas pessoas que não estavam incluídas nessas categorias aí que a gente falou, 300 pratas é dinheiro, 600 pratas é dinheiro, e elas vão ter que, a cada período de tempo, gastar o dinheiro que elas não tinham para viabilizar a manutenção daquele bem. Então isso é um absurdo. Vamos fazer um choque? Vamos fazer um choque aqui antes que a gente comece a ir para os finalmente do programa. Nosso tempo está correndo ali. Eu falei que a minha função era chata. Eu sou chato, não. Vamos fazer um choque aqui. O CAC, o colecionador, o atirador e o caçador. São pessoas que já têm arma na sua convivência. São pessoas que usam a arma, que treinam com a arma, que têm acesso ao stand. Ou seja, a arma já faz parte da vida deles. Então está sendo discutido em vários estados, como a gente disse no início aqui, se dá ou não o porte a essas pessoas para elas poderem transitar com a arma. E você tem o cidadão comum, que é uma outra discussão, que eu já coloquei aqui para te provocar, se o cidadão comum deve ou não deve ter o porte, se a gente deve ou não deve facilitar o porte a esse. Não parece desarrazoado a gente estar discutindo isso, porque está discutindo essa questão do CAC, porque afinal de contas, o colecionador, o atirador, a arma já faz parte do mundo desses caras. Se a gente já está falando de cidadão, esses caras aqui não tem muito o que discutir contra esses caras. Concordo. A arma já faz parte do universo deles. Eu já vou guardar uma certa restrição quanto ao cidadão, porque aí a gente vai ter o cidadão, porque eu acho que andar armado, vê se me corrija aí, se você fica super à vontade, mas andar armado é uma decisão.
Sim, quando a gente concordo. entra para a polícia... Que tem que ser subvencionado, inclusive, pelo treinamento, pela qualificação. Consequências. É uma decisão, é como casar, comprar um apartamento. É uma decisão que você toma ali, não dá para no dia seguinte, não é como tirar um paletó ou tirar um casaco e botar outro. É uma decisão que você toma que vai trazer consequências, vai te impor uma conduta diferenciada, porque você vai ter que ter uma atenção diferenciada, você vai ter que se dedicar à manutenção daquela qualificação, porque não é. Porque as pessoas acham que eu vou andar armado, comprei arma, comprei munição, deixei ali, o dia que eu precisar eu vou lá e pego. Não é isso. Não existe isso. É claro que não é isso. Né? A munição fica velha, ele tem que praticar, você tem uma conduta diferenciada quando você está sozinho, quando você está com a tua família. Então, é uma decisão que eu acho que aí sim é um direito que cabe a todo cidadão, e esse direito não deve ser suprimido dele, mas é uma decisão, e essa decisão tem consequência. Acho que o que a gente precisa é esclarecer ao cidadão. Você quer ter uma arma, é um direito teu, você quer? Sim. Então esteja consciente de que você vai passar por essas questões. Submeta-se a esse crivo, demonstre a sua qualificação e a sua capacidade e exerce o seu direito de defesa. Acabou. A gente vai ter situações, por exemplo, você vai beber. O cara quer beber um pouco mais e tal. Incompatível. É incompatível. Você vai em determinados ambientes. É incompatível. Que se você for armado, porque a arma também tem o seu valor. Então você pode não ser. A gente estava falando aqui há pouco de oportunidade. Sim. Se alguém souber que você está armado, você pode estar gerando a oportunidade para virar alvo de uma ação que você não viraria normalmente, porque ele vai querer roubar a tua arma, porque aquele é um instrumento de trabalho na mão do criminoso. Exatamente. Então, assim, eu falei isso tudo, né, querendo te ouvir, porque me parece uma falta de razoabilidade a gente ter essa discussão no âmbito do CAC para um universo de pessoas de que a arma já faz parte da vida deles. A arma não é surpresa. Essa decisão é uma decisão muito mais Concordo, mais fácil. E acho, porque o que acontece é que nós enxergamos isso pelo viés míope da ONG desarmamentista, do ólogo, né, do violenciólogo. Nós olhamos a questão das armas pela ótica míope dessas pessoas que durante muito tempo patrulharam, nortearam e ditaram como é que as coisas deveriam acontecer. Veja, hoje nós eu ainda acho que está cedo para que façamos essa avaliação de forma acurada, mas a gente já tem hoje uma estatística de mais armas e menos crimes. Hoje, a gente está gravando esse programa hoje. Hoje o Instituto de Segurança Pública, a gente acabou de referir agora, divulgou os números do último trimestre e todos os indicadores criminais diminuíram. Alguns estão na marca aí da mais baixa dos últimos 30 anos, tanto crimes violentos, letalidade violenta, homicídio, Sim. latrocínio, assim como roubo de carga, todos esses diminuíram. Então, eu queria te pedir uma coisa agora, a gente está caminhando para o final já do programa. Foi bom, foi rápido, né? Não, mas a gente fica com gostinho de quero mais, já deixo aqui ao vivo mesmo. Você inaugurou aqui, a gente nem falou no início, mas esse novo visual aqui do estúdio, é um visual novo, então o Vinícius deu prazer para a gente estar inaugurando isso. Obrigado. Vinícius, fala pra gente aqui, fala pro telespectador aqui do programa Na Mira com o Fernando Veloso, aqui na TVC, aquele que está decidido, que ele está pensando, eu quero proteger a minha família, eu quero exercer o meu direito de defesa, porque eu transito em determinadas áreas. O que você diria para essa pessoa que hoje está pensando, ele está em vias de tomar a decisão de andar armado? Olha só, eu acredito em uma arma em cada lar consciente, eu acho isso basilar. Tá? Agora, para sair à rua com a arma, a gente tem algumas situações que realmente justifica você estar com a sua família, porque olha só, é muito fácil numa situação como a gente está sentado aqui, né, calmo, tranquilo, a gente não vai ter problema aqui, não precisa temer pela nossa segurança enquanto a gente está aqui. Então, é muito fácil a gente julgar por nós julgarmos os outros. Mas você vai convir comigo que mesmo algumas daquelas pessoas que diziam não reaja, não faça, não antagonize, não brigue e tal, quando viram que seus familiares estavam premidos por uma situação de violência e tal, jogaram todo aquele discurso que fazia de forma até meio leviana, né, na mídia, e fizeram e reagiram, lutaram, entraram em luta corporal, enfim. Tá? Então a gente precisa, quem achar
Eu tenho até um artigo sobre isso, que eu vou te mandar o link, sobre emprego defensivo das armas de fogo, porque eu não vou conseguir aqui... Emprego defensivo das armas de fogo. A gente vai colocar esse link aqui, então você me manda, a gente vai colocar esse link. Vou te mandar, porque a ideia é a seguinte, quem acredita que pode vir a ser exigido tem que se qualificar para treinar. Não pode acontecer, olha só, eu não gostaria de morrer com a minha própria arma. Eu estou no meu quarto tiro, não pretendo ganhar o quinto, mas eu não gostaria de morrer com a minha própria arma. Então, você tem que se qualificar para evitar que isso aconteça. Com a sua arma ou armado, você tem que procurar detectar as fontes de perigo, as fontes de hostilização, analisar riscos de locais, de cenários e de pessoas de uma forma permanente. Normalmente, o cidadão comum não tem pendor para isso, mas ele pode desenvolver essa capacidade. Se ele tomar decisão. Se ele tomar decisão. Você falou a palavra qualificar. Eu acho que até para o não reaja, o cidadão tem que estar qualificado. Sim. Não é o não reaja pelo não reaja. É o não reaja de forma qualificada. Você falou tudo, você falou tudo. Esse discurso de não reaja, não antagonize, abaixa a cabeça, se esconda, se acovarde, esse discurso não é o discurso técnico. É isso aí, gente. Olha, infelizmente eu tenho que dar a notícia de que a gente está estourando a hora, mas olha, quero te agradecer muito, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo aqui, ter prestigiado a gente. Prazer, meu amigo. Olha, fica o gostinho de quero mais aqui, tá aí, né, para nossa audiência. Se vocês gostaram, dê um like lá, né, se inscrevam no canal e peçam para o Vinícius voltar. Eu já estou deixando o convite com ele aqui. Vai ser um prazer. É isso aí, gente. Semana que vem a gente está gravando mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. Obrigado pela audiência, Vinícius. Obrigado. Fazer um brinde aqui. Meu irmão. É isso aí, a canequinha brinde. Sempre faz. É isso aí.